Galera, e hoje nós vamos falar do queridinho sucesso mundial Synergy Paint, uma revolução, sabe por quê? Você imagina a gente chegar no nível altíssimo de proteção com até 12 meses e olha só, produto base d'água, barato, custando menos de R$ 8,00 a aplicação. É isso mesmo, um novo serviço, a silitização através do Synergy que você poderá oferecer para o seu cliente. Então já fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou detalhar tudo em relação a esse produto. E esse vídeo está imperdível, sabe por quê? Porque no momento do lançamento nós fizemos o vídeo, mostramos e tudo, porém nós estamos vivendo um outro momento, que é um momento onde as pessoas começaram a mandar várias dúvidas e nesse vídeo aqui você vai ter acesso a entender todas essas dúvidas e conseguir os melhores resultados utilizando o Synergy Paint. Antes disso, nós vamos falar aqui detalhadamente tudo sobre esse produto, que é uma revolução, uma inovação da Vonix, que é a silitização de pintura através da tecnologia Carbossilox. E o que é isso, Paulo? Que loucura é essa? Eu estou entrando no mercado agora, eu não sei nada disso. Vamos lá! Hoje no mercado nós temos os vitrificadores, as ceras comuns, os selantes sintéticos e tudo mais. São ótimos produtos, porém o nosso departamento técnico, na verdade eu também ali à frente dessa pesquisa, nós descobrimos que quando tem um carbono reativo na composição, melhora essa fixação de qualquer produto na pintura. E eu mentalizando isso, caraca meu, isso realmente está favorecendo uma melhora de fixação. Então se eu tenho um produto à base de SO2, com esse carbono reativo, eu vou ter uma melhor performance no produto. Coloquei isso na minha cabeça, iniciamos os testes, e me surpreendi com grandes resultados e nós criamos essa nova tecnologia que basicamente nesse produto aqui tem os componentes do vitrificador, porém com algo a mais, que é o quê? O carbono reativo, que vai fazer uma ligação covalente com a pintura, melhorando a fixação do produto. Agora eu vou te explicar um pouco sobre a tecnologia existente no mercado, que são as ceras, os selantes e os vitrificadores convencionais. Quando se fala em ceras de ótima qualidade, selantes, de vitrificadores, eles têm basicamente uma forma de fixar, que é através de colagem. Imagina, por exemplo, essa fita crepe aqui, tá? Essa fita crepe, se eu colar aqui na minha mão, ela é uma cola, é uma ligação física praticamente, ó. Colei, é uma ligação física. Então uma cera, um vitrificador, ele vai acontecer basicamente isso. Ele vai grudar como se fosse uma tinta. Se eu pintar uma parede, a tinta fixou nessa parede. Porém, é aí onde mora o grande segredo do Synergy. Ele, além de ter essa colagem física, assim como essa fita, colagem física, ele também tem uma ligação química covalente com a pintura. Por conta de quê? Você já sabe, comenta aí, eu falei no começo do vídeo, hein? Ligação química. Vamos lá. Alguém comentou aí? Ainda não, né? Comenta, vê se você sabe. Não vou falar. 3 segundos. 3, 2, 1. Carbono. É isso mesmo. Se você comentou carbono, você acertou. Então, esse produto, além de ter a fixação através de colagem, ele tem essa fixação através do carbono. E isso faz com que o produto, mesmo sendo à base d'água, ele tenha durabilidade de até 12 meses, saindo a menos de R$ 8,00 a aplicação, e você pode cobrar entre 100 e 200 reais ou até mais. Se você fizer um polimento, você pode cobrar muito mais. Paulo, eu posso aplicar ele? O carro tem que estar sempre polido? Não, o carro baixa está limpo e descontaminado, tá certo? Então agora, já que você aprendeu como é que funciona a fixação do Synergy quando comparado com os produtos convencionais, nós vamos agora explicar detalhadamente essa tecnologia que é a silitização, que é a tecnologia Carbossilox. Então, essa tecnologia chama-se Carbossilox, onde o carbono age em sinergia com o silício, que é um dos componentes dos vitrificadores, para formar um filme de extrema resistência. Então, essa ação sinérgica entre o silício e o carbono, onde o carbono faz uma ligação covalente com a pintura para depositar o filme de silício, essa tecnologia
nós chamamos de carboxilox, que é justamente essa sinergia entre o carbono e o silício. Porém, ao aplicar o processo, o ato de você aplicar, nós chamamos de silitização. Por quê? Porque eu estou adicionando um filme de silício através do carbono. Então, o nome da tecnologia é carboxilox. Quando alguém te perguntar, olha, eu tenho uma tecnologia aqui carboxilox, que é através do Synergy. Porém, o processo da tecnologia carboxilox, o processo de aplicação, pulverizei aqui, ó, passei a microfibra, deu acabamento, esse processo chama-se de silitização. Quando é o vitrificador, chama de quê? Vitrificação. Quando é aplicação de cera, enceramento. E quando é aplicação de Synergy, tecnologia carboxilox, chamamos de silitização. Ou seja, silitização de pintura, silitização de roda, no caso do Synergy Wheel, beleza? Fica até o final que tem muita coisa ainda para eu falar, inclusive algumas dúvidas aqui que eu recebi, que eu até achei bacana pra caramba, cada um pensando de uma forma. Antes disso, vou te ensinar a forma de usar. Olha só, o carbono, para ele fazer essa ligação covalente com a pintura precisa estar 100% limpa. Exemplo, se tiver aplicação de Carnaúba Plus e você não tiver removido a Carnaúba Plus, ele não vai ter essa dupla ancoragem. Como por exemplo aqui, se eu pegar essa fita, imagina o seguinte, se tiver cera na pintura, imagina que aqui seja a pintura e tem cera, tem Carnaúba Plus, por exemplo, na pintura. Se eu aplicar o Synergy, ele vai apenas colar em cima da cera, mas ele não vai reagir quimicamente com a pintura, a ligação covalente. Por quê? Porque o produto precisa ter o contato direto com a pintura. Por isso é muito importante essa limpeza e essa descontaminação. Porque se você aplicar em cima de um carro encerado, ele vai durar aproximadamente 6 meses. Sabe por quê? Porque ele não vai ter essa dupla ligação, que é a química e a física. Então tem que descontaminar muito bem para que o produto consiga a melhor performance possível. Então o primeiro passo do modo de usar não é nada de aplicação do produto, e sim a limpeza e descontaminação completa da forma correta. Que é basicamente o quê? Se o carro tiver cera, lava o carro com Moto-V. Se tiver com contaminação, overspray, que também atrapalha, usa a barra descontaminante da Vintex e usa o Velube. Porém, o próprio Velube age como desmoldante, então você tem que remover o Velube também, tem que lavar o carro depois ou então passar o Revelax, senão não vai ancorar bem. Agora vamos para a aplicação de fato. Você tem duas formas de aplicar esse produto. A primeira seria, você pega ali uma área 60 por 60, ou seja, 1/4 do capô, você pode estar pulverizando nessa superfície, espalha com a microfibra e depois de aproximadamente 10 segundos você vem com a segunda microfibra já fazendo o acabamento. Lembrando que se na tua região for muito quente, tiver acima de 25 graus, você pode fazer essa aplicação, espalha e imediatamente já vem fazendo o acabamento. Se tiver mais frio, o ideal seria realmente aguardar esses 10 segundos para fazer o acabamento. A outra forma de aplicar é, ao invés de você pulverizar no capô, você pode pulverizar na própria microfibra, faz ali, espalha o produto, depois de 10 segundos, caso a temperatura da tua região esteja a de 25 graus abaixo, você vai fazer ali o acabamento depois de 10 segundos. Caso esteja de 25 graus acima, você já espalha o produto, já vem com a segunda microfibra fazendo o acabamento, beleza? E depois disso você vai continuar esse processo no carro inteiro. Se quiser fazer um teste de hidrorrepelência, somente após 1 hora. Viu aí como é extremamente fácil fazer a silitização da pintura do carro? Então agora nós estamos aqui com várias dúvidas bem bacanas, fica comigo até o final. Recebemos algumas perguntas. Paulo, pode usar na pintura fosca? Com toda certeza, não tem problema algum utilizar na pintura fosca e a forma de uso é exatamente igual ao que eu expliquei agora há pouco. Pode ser usado no motor? Até pode, mas não é tão indicado porque ele não vai ter um poder de cobertura tão legal assim. Pode utilizar em rodas pintadas? Pode também, porém em rodas ele vai ter uma proteção de 2 ou 3 meses por conta de muito atrito, de altas temperaturas e tudo mais. E para isso nós desenvolvemos o Synergy Wheel, que é específico para rodas e vai durar pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que o Synergy Paint. Pode usar em cima de ceras? Pode, porém você vai ter apenas uma única ligação, que é a ligação física. Vai ser como se fosse, como eu falei para vocês, da fita, é como se fosse uma colagem. Então vai acabar que não tendo essa ligação
covalente com a pintura. Pode utilizar, mas vai diminuir um pouco a durabilidade. Ah, Paulo, mas eu gosto sempre de estar aplicando ali, eu lavo, passo cera, passo Synergy. Aí não tem problema, aí não precisa você descontaminar. Mas se você quiser a proteção de até 12 meses, aí eu recomendo sim você retirar completamente a cera. Mas pode ser aplicado em cima de cera, desde que você entenda que vai perder um pouco a resistência dele, porque ele só vai fazer uma ligação, que é a colagem. Ele não vai ter essa ligação covalente do carbono com a pintura. Pode ser usado como manutenção de vitrificadores? Com certeza, pode sim. Porém, do mesmo jeito, quando se fala em relação às ceras, ele também vai ancorar só de uma forma por colagem e ele vai durar aproximadamente 6 meses em cima de carro vitrificado. Mas já que a gente está falando de manutenção, você pode sim estar fazendo tranquilamente a manutenção dos carros vitrificados com o Synergy Paint. Pode usar nos plásticos? Pode também, mas ele não vai dar tanta cobertura assim. Ele vai só deixar o plástico fosco, bonito, protegido e hidrorrepelente, mas não vai mudar a característica, não vai trazer aquela renovação no plástico. E nos vidros e faróis pode ser utilizado? Farol de policarbonato sim, porque o policarbonato é orgânico e ele tem uma fixação bacana no policarbonato, vai dar uma hidrorrepelência legal. Porém, no vidro ele não vai ter uma coragem tão legal, já que o vidro é inorgânico, então não é tão interessante estar utilizando em vidros. Tem também uns comentários aqui bem bacanas que trouxeram. Paulo, parece ser muito boa essa ideia do Synergy, mas a Blend também tem essa mesma hidrorrepelência. Qual a diferença dessa para a Blend? Olha que pergunta legal. E essa pergunta, ela realmente dá até alguns detalhes. Daria quase um vídeo ali de 10 minutos se eu fosse detalhar tudo. Mas eu vou sim explicar as diferenças. Hidrorrepelência. A Blend tem hidrorrepelência, o Synergy tem hidrorrepelência. Porém, o ângulo de gota do Synergy é um ângulo de gota maior, ou seja, é um ângulo de gota de aproximadamente 120, 130 graus. E a Blend é aproximadamente 110, ou seja, a superfície com o Synergy vai sujar menos, a água quando bater vai escorrer mais rápido. Mas aí você poderia me perguntar, Paulo, mas ao olho nu eu estou vendo tudo muito parecido. E aí, para você escolher é bem fácil. Se você gosta de estar encerando o carro sempre e você gosta de muito brilho, aquele brilho quente da Carnaúba, eu te indicaria tranquilamente utilizar a Native Spray ou a própria Blend Spray Wax, que não teria maiores problemas. Mas se você quer mais resistência, o Synergy, apesar de ter uma característica muito parecida com a Blend ali no início da aplicação, mas se você for observar ao longo das lavagens, se você imagina o seguinte, você aplicou na metade do capô o Synergy, na outra metade você aplicou a Blend Spray. Imediatamente, quando você for olhar a hidrorrepelência, você vai perceber que está muito parecido. Ao lavar o carro a primeira vez, empatou de novo, lavou de novo, empatou. Aí você vai percebendo que no decorrer dessas lavagens, lavou, o Synergy vai se manter com a hidrorrepelência por muito mais tempo do que a própria Blend. Então você só consegue diferenciar isso se você aplicar meio a meio no capô e vai trabalhando no carro, vai lavando o carro, você vai ver que o Synergy vai ter muito mais resistência. Por isso que as pessoas perguntaram, porque disseram, Paulo, eu apliquei na metade do capô um, apliquei o outro, lavei e eu vi que deu o mesmo resultado. Porém, você só lavou uma vez. Então, no decorrer dos meses, aí você vai ver que o Synergy vai realmente se destacar. Porém, a própria Blend, por ter Carnaúba, ela vai promover um brilho mais legal, ela vai dar um toque muito bacana, muito parecido com o Synergy, mas vai dar um toque bem aveludado. Então, fica muito ao teu critério. Se você realmente quer uma proteção maior, é o Synergy. Se você quer realmente estar toda semana ali passando cera, aí você pode estar usando o Blend ou a própria Native Spray, que é com foco ali em manutenção, foco em brilho, beleza? Então, só essa perguntinha já deu aqui quase 2 minutos ou 3 de vídeo. CO2 Pro já tem esse efeito, qual a diferença? Mesma coisa, o SO2 Pro é só sílica, não tem o carbono para fazer a ligação covalente. Então o CO2 Pro, apesar de ter o efeito parecido, ele dura até 4 meses e o Synergy Paint dura até 12, ou seja, 3 vezes mais, 3 vezes mais, é isso mesmo. Paulo, pode ser utilizado nos vidros? Tem essa pergunta aqui de novo, já respondi que ele não vai ter essa ancoragem tão legal nos vidros. E o que acontece se aplicar nos plásticos do motor da moto? Perguntaram isso aqui também. Você pode aplicar, ele vai suportar altas temperaturas, porém o Synergy Wheel suporta muito mais, porque ele tem uma cadeia carbônica mais longa, mas mesmo assim ele não vai dar tanto brilho em plástico de motor, porque ele não foi feito para isso, não vai dar aquele acabamento tão legal.
E basicamente é isso, espero que eu tenha sanado todas as tuas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, já inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho de notificação e agora vamos rumo aos 200 mil. Batemos 100 mil aí pouco tempo atrás, fico muito feliz por ter vocês aqui como inscrito. Então espero que esse canal cresça cada vez mais para que eu possa sempre criar conteúdos como este, muito valor para você que é apaixonado por estética automotiva. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!